É um prazer estar aqui com vocês para a gente desenvolver esse tema, né, que é um tema bastante esotérico e que vai trazer uma visão bastante diferenciada sobre a experiência humana na superfície terrestre. Uma das perguntas mais profundas ou fundamentais que o ser humano nessa atualidade faz sobre a sua existência na Terra é: de onde eu vim, né? Quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. Se você for estudar astronomia, você vai ver, olhar para cima, você vai ver um universo assim, repleto de estrelas, de uma dimensão inimaginável por nossas mentes. Nós que estamos na área, que trabalhamos nessa área de astronomia, de astrofísica, principalmente, nós não conseguimos compreender tanta grandeza, a dimensão fantástica que é o espaço conhecido, né? Então, essa dimensão fantástica, nós podemos imaginar o seguinte: nós já descobrimos que nós vivemos numa galáxia, ok? E essa galáxia, ela possui, a nossa galáxia chamada Via Láctea, ela possui cerca de 200 bilhões de sóis. Cada um desses sóis podendo ser um sistema solar contendo planetas, e esses planetas podendo conter mundos civilizados, vida, toda a sua extensão. Mas o que nós vamos colocar aqui, essa dimensão física, a nossa galáxia, por exemplo, não é a única no universo. A nossa ciência já fotografou e arquivou mais de 100 milhões de aglomerados estelares como esses chamados galáxias. E as galáxias têm tamanho diferenciado. Elas vão desde galáxias com 1 bilhão de sóis até galáxias com 3 trilhões de sóis. São as chamadas galáxias gigantes. Quando você começa a pensar nesses números, né, você começa a fazer a pergunta: Deus tinha mania de grandeza. Por que criar tantos sóis, tantos sistemas planetários, tantos mundos? Qual o objetivo real disso no contexto cósmico como um todo? Sendo que o nosso Sol, dentro da nossa galáxia, né, é um Sol muito pequeno. Se a gente for imaginar, ó, aqui está, vamos supor que isso aqui seja a nossa galáxia, núcleo da galáxia lá. O nosso Sol faz parte da periferia, ele fica bem na borda da galáxia, assim. Um Sol no meio de 200 bilhões. Agora, aglomerados como esse vão se espalhar para o céu, pelo espaço, que são as outras galáxias. É essa que eu disse para vocês que já fotografaram mais de 100 milhões. Agora vocês começam a raciocinar: por que criou-se tudo isso? Quando o ser humano, na sua humilde religião, começa a pensar no seu Deus, ou começa a criar um modelo de Deus, ou até criar um modelo de Jesus, né? Qual o papel de Jesus nisso tudo? A Igreja Católica vem e fala que Jesus é o Senhor Deus do universo. Isso é uma grande bobagem, né? Porque ele não teria condições humanas, psíquicas, mesmo divinas, de cuidar de bilhões de galáxias, sistemas, mundos. O máximo que ele pode cuidar é da Terra, e com muita gente para ajudar ele. Porque é uma experiência muito doida de ter toda essa grande vastidão. E é em cima desse trabalho que eu escrevi um livro chamado Projeto Terra, né? E esse Projeto Terra é um trabalho onde eu venho desenvolvendo desde o princípio da experiência humana na Terra até os dias de hoje. Qual o papel da alma humana? Porque nós vamos falar agora não da vida no aspecto físico, material, mas a vida no aspecto espiritual, ok? Mas o tema básico que nós vamos abordar hoje é um tema específico dentro do esoterismo, dentro da espiritualidade, que é os exilados de Capela. Quem são esses exilados de Capela e qual é o papel dessas almas no contexto do Projeto Terra, no contexto de nossa civilização, de nossa humanidade? Tá ok? Então, fundamentalmente, é isso que nós vamos abordar hoje aqui nessa nossa palestra. Em primeiro lugar, nós precisamos discutir o que vem a ser
Capela. O que é Capela? Então Capela, na verdade, é um sol, tá? Se eu sair de noite e olhar para o céu noturno, eu vou ver ao norte, abaixo, bem abaixo da constelação do Órion, que tem as Três Marias, você vai descendo abaixo, tem uma estrela muito brilhante, que é a estrela alfa da constelação do Cocheiro. Essa estrela alfa da constelação do Cocheiro é a estrela mais brilhante da constelação. Nós chamamos de Auriga, é um nome também dado a essa constelação do Cocheiro, tá? Então, Alfa Auriga ou Alfa Cocheiro. E Capela, na tradução, significa pequena cabra. Ok? Então, fundamentalmente, Capela é uma estrela visível a olho nu no céu. Tá? Ela é a quinta estrela mais brilhante do céu. Se você for fazer a comparação com os brilhos de estrela, é a estrela de quinto brilho no céu, ok? Muito bem. Se nós formos observar com muito mais precisão, é interessante que quando o primeiro livro, o primeiro texto falando sobre os exilados de Capela, foi um livro editado praticamente em 1950, 60, chamado o livro mesmo Os Exilados de Capela, de Edgar Armond, um escritor de Curitiba. Esse Edgar Armond, ele fez um estudo baseado muito em textos espíritas. Ele não psicografava nada disso, ele fez um apanhado geral de estudos espíritas para montar isso, porque num dos livros psicografados por Chico Xavier, existe um trecho ali que o Emmanuel fala exatamente desse grupo de almas exilados do sistema Capela que vieram para viver uma experiência para a sua consciência, para a sua alma, aqui no Projeto Terra. Ok? Tá? Muito bem. Então, vamos dar mais dados sobre essa estrela. Naquela época, a física não estava tão avançada, a astronomia também não estava tão avançada. Mas, atualmente, quando nós fomos apontar um telescópio mais poderoso, mais sofisticado para a estrela Capela, bem, então, vamos falar sobre a tecnologia moderna. Quando os nossos grandes cientistas, com a tecnologia moderna, apontou seus telescópios para a estrela Capela, começou a se revelar uma surpresa muito interessante. Capela se revelou um sistema múltiplo de sóis, contendo 9 sóis. Olha que louco, 9 sóis. Isso é muito intrigante. Todo mundo aqui, por exemplo, a estrela Alfa do Centauro, por exemplo, uma estrela bem próxima de nós aqui, se você pegar uma luneta, um binóculo razoável, você vai ver que a hora que você olha, tem 2 estrelas e não tem uma. É um sistema, na verdade ele é trinário. Os binóculos pequenos conseguem só ver 2. Com um telescópio poderoso você vê 3. E é exatamente o que estava acontecendo com Capela. Quando poderosos sistemas modernos, telescópios, começaram a analisar o sistema capelino, perceberam que o sistema capelino tinha 9 sóis. Isso é mais ou menos assim, ó. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês como é que funciona isso. É só você imaginar o nosso sistema solar se o planeta Júpiter fosse uma estrela acendida, brilhante. Você teria uma estrela orbitando o nosso Sol maior, Então é assim que funciona. Então nós teríamos, mas Capela é um negócio muito interessante. O sistema capelino tem 2 sóis muito brilhantes, 2 sóis muito brilhantes e outros 7 menores que fica orbitando esse sistema. Como se fosse um sistema planetário, mas tudo de estrelas brilhantes. Essas 2 principais é o que a gente vai falar delas. Os outros sóis são menores, certo? Aí eu recebi um e-mail esses dias pela internet, há um tempo atrás, de
um estudioso do assunto, e o tema era: os exilados não vieram de Capela. Eles não poderiam vir de Capela. Aí o argumento desse indivíduo era o seguinte, né? Que o sistema capelino é um sistema tão intrincado de sóis que não poderia haver um planeta orbitando esse sistema que poderia suportar vida. De tão complicado que seria a incidência de radiação, a incidência de luz, a própria órbita de um planeta nesse sistema, né? Ele falou que seria muito mais fácil, né, um planeta como o Sol, né? Por exemplo, uma estrela só, amarela, regularzinha, bonitinha, tranquila, ok? Sem nenhuma perturbação de órbita. A Terra tem uma órbita bem estável ao redor do Sol. Um sistema planetário orbitando aqui. Aí eu fiz o seguinte, falei assim: olha, eu sou astrofísico, essa é a minha área. Então eu falei assim: eu vou construir um sistema, vou botar um planeta aqui e vou mostrar para você que ele é estável, mesmo com 8 sóis, com 9 sóis. É muito fácil fazer isso, não é difícil. Então eu expliquei para ele a seguinte situação, né? Se esses conjuntos de sóis estiver, né, numa órbita baixa, né, quer dizer, bem concentrado num ponto, e você pegar um planeta como Plutão, pegar um planeta como na distância de Plutão, Terra-Sol, sabe? Ou seja, Plutão, Sol, e você coloca um planeta orbitando todo esse conjunto aqui, ó, ele vai orbitar o centro de massa do sistema. Geralmente tem um centro de massa e um ponto chave aqui, e ele vai pegar a radiação basicamente dos 2 sóis maiores. Os outros não vão orbitar muito na história, porque presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Vocês já saíram à noite e viram a estrela Sirius, não viu, brilhando no céu? Tudo bem. Se você for agora para Plutão, ficar na superfície do planeta Plutão e olhar para o nosso Sol, o nosso Sol vai brilhar como se fosse a estrela Sirius ao meio-dia. Isso significa o quê? Que a nossa radiação solar, ao chegar a Plutão, não apita nada. Vocês estão me entendendo? É como o seguinte: esses pequenos sóizinhos aqui, a essa distância, não vão apitar nada. Quem vai influenciar é a radiação dos 2 sóis maiores, que este é interessante. Então, olha, esse sistema, Capela está da Terra a uma distância de 43 anos-luz. Tá? As 2 estrelas maiores de Capela são 2 gigantes amarelas. Ela é da mesma cor do nosso Sol, mas elas são consideradas estrelas gigantes, muito maior que o nosso Sol. Em termos de massa, porque tem a ideia de massa e brilho, são 2 coisas diferentes, e até volume, as coisas são diferentes. A massa de uma é 2,6 vezes maior a massa do nosso Sol. Ó, já é praticamente quase mais que o dobro da massa do nosso Sol. A outra é 2,7 a massa do nosso Sol. Então as 2 estrelas maiores, mais brilhantes, elas orbitam ao redor do centro de massa também. São 2 estrelas muito brilhantes. Em termos de massa, ela é muito maior que o nosso Sol. E em termos de brilho, presta atenção, ela é 78 vezes mais brilhante do que o nosso Sol. Ou seja, ela brilha muito. Só para vocês terem uma ideia, se eu pegar o nosso Sol e colocar no lugar onde está a Capela, na mesma distância, eu mal vou conseguir ver o nosso Sol olho nu. Ele vai ficar praticamente apagado. Vocês estão me entendendo? Porque ele tem pouco brilho em relação a essa estrela Capela, o sistema Capela. Então hoje, nós não podemos mais falar estrela Capela, nós temos que falar sistema estelar de Capela, que são 9 estrelas ali intrincadas. Então, por isso que deu para me construir. Se eu pegar um planeta, colocar a distância de Plutão, certo? Como a estrela brilha 78 vezes mais, claro que a luz que vai chegar num planeta a essa distância vai ser razoavelmente para dar um clima agradável, uma situação até agradável ao planeta. Ok?
E as estrelas menores vão ficar como se fossem estrelinhas vagabundas no céu, que não vão influenciar em muito a radiação na superfície de um planeta a essas condições. Então, por isso, é possível ter um sistema estável, planetário, com civilização, inteligente até aqui. Principalmente por causa de um aspecto que às vezes certos indivíduos que estão muito baseados numa visão materialista da ciência não compreendem, que é o seguinte: todas as formas de vidas que existem em planetas densos da matéria são, na verdade, artificiais. O que significa isso? São implantadas por inteligências que existem no plano espiritual. Essas inteligências modificam a estrutura natural do planeta para poder implantar formas de vida. Então as inteligências, o que elas fazem? Em primeiro lugar, se ela escolhe um planeta onde ela quer implantar uma forma de vida, em primeiro lugar, eles têm engenharia suficiente para pegar o planeta. Se eles não estão gostando da distância, porque está vindo muita radiação ou pouca radiação, eles vão transferir o planeta. Eles pegam o planeta inteiro e deslocam. Põe mais perto do Sol ou mais longe do Sol. Até que a temperatura se estabilize entre 30, 22, né? As formas de vida biológica gostam de... não pode variar mais que 50 graus a temperatura. Senão já começa a dar zebra. E não pode ter água congelada também, porque daí a forma de vida não se desenvolve em água congelada. Tem que desenvolver em água. Então esse padrão de temperatura acima de zero, ou seja, de 15 graus para cima até 40 graus, é uma temperatura boa para manter forma de vida. Então tudo isso é fabricado, é estabilizado. E se cria um ecossistema do planeta também para manter essa estrutura climática. Porque o ecossistema também mantém o clima, né? Veja na Terra, se nós desequilibrarmos o ecossistema, a temperatura vai não sei para onde lá, né? Começa aquecimento global, começa uma série de coisas que tem a ver com a nossa manipulação do meio ambiente. Então, basicamente, é possível sim ter um planeta estável, tá? A essas condições. Então esse Sol é 78 vezes mais brilhante. Então, tecnicamente, a gente já derruba essa tese desses indivíduos que diz que não é possível ter um sistema planetário, um planeta com vida ao redor do sistema capelino. É possível sim, e dá para montar matematicamente um sistema equilibrado a esse ponto, tá? Muito bem. Então vamos apagar isso aqui e nós vamos começar a falar sobre o sistema Capela, ou esse planeta X orbitando Capela. Como? É óbvio o seguinte: então o planeta de onde poderiam vir essas almas não é a estrela, é um planeta orbitando Capela. Capela é o nome da estrela. Então eu vou fazer a seguinte modelo agora. Vamos pegar a Terra. Vamos imaginar aqui a superfície do planeta Terra. Esse é o modelo que eu uso sempre. Como a nossa palestra é uma palestra espiritualista, então nós sempre vamos abordar a coisa pelo lado espiritual, pelo lado esotérico da coisa, né? Aqui todos nós acreditamos em vida após a morte, acreditamos na vida no plano espiritual e na vida espiritual. Então esse é o nosso modelo que a gente vai usar para analisar o universo. Então vamos imaginar que a Terra tenha o seu plano espiritual, ok? E todas as subdimensões do plano espiritual, que nós chamamos, né? Vamos dividir em 4, basicamente. Vamos dividir o umbral. Vamos pegar o segundo penumbral. Vamos pegar o plano da luz e o plano dos ascensionados. E aqui em cima, um plano de comando do planeta Terra, ou do projeto Terra, eu costumo chamar. Então, a partir de agora, nós vamos enxergar ou analisar o planeta Terra como sendo um planeta onde há vida na superfície biológica e o plano espiritual, todo altamente organizado por um comando planetário que planejou, executou toda a infraestrutura no plano espiritual
e preparou a superfície do planeta e preparou esses corpos biológicos para almas usarem. Então veja, essa é a ideia que eu chamo de projeto Terra. Ok? Toda a experiência em superfícies planetárias são coordenadas e implantadas por inteligências extrafísicas, que é a nossa verdadeira natureza de origem. Nós não somos criaturas da superfície planetária. A nossa alma, ela desce, veste corpos densos para viver uma experiência na matéria. Mas nós não somos criaturas da dimensão material física. Por isso o projeto tem a morte, tem o nascimento e tem a morte. Porque exatamente porque nós não somos aqui. É uma experiência passageira para a nossa consciência, a experiência Terra. Tá ok? Então, muito bom, muito bom. Agora vamos pensar então, Capela. É claro, se vocês quiserem ter uma noção mais profunda de todo o projeto Terra, tem o livro e eu tenho uma coleção de DVDs de palestras com 8 conferências falando tudo sobre essa estrutura do projeto Terra, tá? Muito bem. Vamos pegar o planeta X orbitando o sistema Capela. Lá a coisa vai funcionar do mesmo jeito, olha. Vai também ter um plano espiritual e vai ter um comando, né, do projeto capelino. né? Então, nós vamos poder imaginar que se tiver gente morando na superfície de Capela, tá? Então lá vai ter as dimensões espirituais também, né? E principalmente se o projeto for kármico também, for a lei do karma, igual essa lei que nós estamos vivendo aqui. E é exatamente isso que era. Os exilados de Capela vieram de um processo transmigratório de almas. Houve o final do ciclo capelino, é isso que a gente vai discutir. Então vamos lá, esse projeto capelino, que todos os projetos planetários têm começo, meio e fim. Tá ok? Então vamos imaginar que lá também tinha um umbral, que lá tinha o penumbral, que lá tinha um plano de luz e o plano dos ascensionados. Ok? E este plano aqui, e os comandos são sempre inteligências muito avançadas, são inteligências que não estão vivendo aqui embaixo, são inteligências coordenadoras do projeto. Tá? Então, aqui eles têm uma série de outras raças do cosmos que operam para manutenção e funcionamento de tudo. Essas inteligências constroem cidades, constroem toda uma infraestrutura no astral para coordenar a descida das almas na superfície capelina. Muito bem. O que as informações esotéricas que nós temos, as informações espirituais que nós temos sobre esse tipo de experiência que as almas vivenciam pela galáxia, pelo universo como um todo, nos ensina que, veja bem, olha, vamos analisar com clareza. Enquanto você tem uma alma no projeto Terra na superfície, como nós, não sabemos nem o que estamos fazendo aqui, nem de onde viemos, tá? E no planeta X, você tem uma alma semelhante, tá? Um planeta distante. Esse indivíduo também está confuso e perdido na experiência. Agora, eu quero que vocês entendam uma coisa. Esses dois comandos aqui, ó, já estão em contato ou interagindo há muito tempo. Vocês estão me entendendo? Eles são grandes inteligências que operam livres no cosmos. Esses são chamados seres extraterrestres, porque eles não estão ligados à Terra. São seres de uma hierarquia, de uma inteligência suprema, de luz. Eles são os verdadeiros deuses para nós, verdadeiros criadores da nossa própria biologia, da nossa própria matriz biológica, adaptável a essa condição planetária. Tá? Então, você pode imaginar que no universo, na nossa galáxia, existem milhões de planetas com forma de vida coordenada dessa forma. E cada planeta, o projeto não é igual, os projetos são diferentes. Tá? Quando o comando prepara um projeto kármico, o projeto kármico funciona pela lei do karma, ou seja, a lei do esquecimento.
A alma desce à superfície e não se lembra de absolutamente nada de sua natureza transcendental ou espiritual. É o nosso caso. Mas só que esses projetos kármicos, eles têm começo, meio e fim para um grupo de almas. Porque é o seguinte, eles projetam, né, a descida de uma alma que esteja mais ou menos aqui, ela pode vir descendo e assumir corpos. Ela se esquece de tudo. Mas eles programam umas 10, 15 reencarnações sucessivas, até o ponto que você termina o seu ciclo reencarnatório e você passa a ascensionar. Ascensionar significa que você não precisa voltar mais aos planos densos da matéria. Então o projeto é feito para que a alma experimente sensações, experimente uma vivência ligada à matéria. Mas todos os projetos têm começo, meio e fim. E aconteceu então exatamente aqui. Então eu tinha um comando, uma experiência kármica em Capela, e essa experiência estava terminando e iria assumir aqui um comando planetário chamado Comando Astar. O Comando Astar sempre faz a transição entre trevas e luz. Ele sempre implanta projetos pós-projeto kármico. Quando um projeto kármico acaba, o Astar assume e faz um intercâmbio entre as trevas e a luz. Ele prepara um período de luz. É exatamente isso que o nosso planeta está agora para receber. Nós estamos terminando esse projeto kármico, há uma transição planetária e assume um novo comando na Terra sobre o comando da luz, que vai fazer essa transição entre a abertura da consciência humana para um período de luz. Tá? Isso já estava acontecendo lá em Capela. Só que presta atenção. Quando essa experiência estava acontecendo lá em Capela, terminando um ciclo planetário das trevas, iniciando um período da luz, a Terra, a data aqui no nosso calendário, aqui na Terra, era exatamente 15 mil anos AC. Então, há 15 mil anos antes de Cristo, tá? Estava acontecendo este período. Aqui nós tínhamos em Capela uma civilização tecnicamente muito avançada, muito mais avançada que nós hoje, na superfície, permitida pelo comando. Mas, como era um projeto kármico, este local existiam espíritos na luz e muitos espíritos nas trevas. Começou a ocorrer também aqui grandes guerras pelo poder na superfície. E um grande conflito se instalou em Capela, morrendo milhões e até bilhões de almas indo para o plano espiritual. Esses finais de ciclo vai fazer o quê? Então, aqui no sistema capelino, ao final do ciclo capelino, milhões de almas morreram e foram para as cidades astrais, de acordo com seus níveis de consciência. Ok? Então as almas morreram e encheram as cidades astrais. Aí o comando planetário vai fazer uma reestruturação. Essa reestruturação funciona da seguinte maneira: cada grau de consciência é separado e relocado ao longo de outros projetos na galáxia. Então, um grupo, como esse planeta ia ficar na luz, ia transitar, grupo de almas com grande resgate kármico ainda a cumprir, não poderiam permanecer mais nesse projeto capelino. Teriam que ser transmigrados para outros projetos que estivessem emergindo na lei do karma. Tá? Então foi essa experiência que aconteceu. Então um grupo de almas foi separado, vamos dizer assim, a corja capelina, a mais densa em termos de consciência, foi preparada para ser trazida até o orbe terrestre e aqui continuar a sua experiência kármica num planeta primitivo, num planeta denso,
num planeta na idade da pedra. Tá? É como se você pegasse agora um grupo de almas aqui que está na tecnologia do século XX, televisão a cores, celular, todo esse conforto, e eu tivesse que transferir vocês para um planeta na idade da pedra, sem ciência, tecnologia, sem medicina, sem nada, e voltar às raízes fundamentais para viver uma experiência kármica para as suas consciências. Foi exatamente isso que esse grupo de alma capelina teve que experimentar ao serem transmigrados para a Terra. Perfeito? Então, vamos ver o que aconteceu. Na escala do tempo, eu vou pegar aqui, essa é a data de hoje, nossa. Vamos dizer que essa aqui é o ano zero do calendário cristão. Tá ok? Vamos dizer que aqui é 5.000 anos a ser, 10.000 anos a ser e 15.000 anos antes de Cristo. Tá ok? Nesta época, aqui na Terra, anterior, existia um grupo de almas vivendo uma experiência muito primitiva na Idade da Pedra. Almas que já tinham vindo de outros mundos e estavam vivenciando aqui, mas eram almas muito primitivas, muito densas, não tinham inteligência, não tinham noção de muita inteligência. Mas o que vai acontecer quando, o projeto capelino vai transmigrar, vai transportar este grupo de almas para o orbe terrestre e preparar sua encarnação na superfície do planeta Terra nesta época? Em primeiro lugar, essas almas não eram compatíveis com esses corpos que existiam aqui, não eram. Esses corpos que existiam aqui, eles eram pequenos, 1,60 m de altura e negros, de pele escura. Eles eram chamados, uma das primeiras civilizações mãe aqui da Terra, chamada das 7 raças, essa era a primeira, chamada os Rutas, na tradição esotérica. Essas almas não eram compatíveis com esses corpos. Então o que teve que acontecer? Os engenheiros siderais, esses engenheiros e os próprios engenheiros capelinos vieram, esses comandos. A primeira pergunta que tem que se fazer é: como que foram transportados? Que tecnologia foi usada? Então aí que nós temos que ter consciência. Existe alta tecnologia e alta ciência operando nessas dimensões. Então gigantescas naves foram transportando na dimensão astral, na dimensão espiritual, não é na dimensão física não, foram transportando essas almas de capela para cá, e uma infraestrutura nova foi instalada aqui. Por quê? As almas que já existiam na Terra, elas tinham a sua cidade, vamos dizer aqui no umbral. Quando ela morria, vinha para cá. Quando encarnavam, estava aqui. Esses capelinos vieram, instalaram uma cidade para eles e prepararam sua descida. Isso não é uma operação de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Isso aí demora 10, 20, 30, 50 anos para toda essa operação ser completada. Então os engenheiros genéticos aqui preparam um novo corpo a partir dessa matriz genética que tem aqui. Eles preparam um novo corpo que vai ser compatível com a alma capelina e com o cérebro também, para adaptar a consciência do capelino, que era muito inteligente. Os capelinos, embora, só você pega um cientista nosso que trabalha na indústria armamentista, que faz arma nuclear, certo? Os caras são inteligentes, não são? Vai dizer que são burros, eles são, mas estão usando a sua inteligência a serviço de uma força, meio das trevas, sacou? Então esse indivíduo, quando trazido por uma experiência aqui, ele vai ser muito inteligente aqui também, porque as pessoas sempre continuam no estágio que estão, ninguém retrocede lá para trás, todo mundo continua com o seu grau. Então um novo corpo alto, de mais ou menos 1,80 m, 1,90 m, foi fabricado por engenharia genética,
E eles tinham uma pele avermelhada, bem parecido com o índio americano. Moreno, o olho às vezes até, em alguns casos, o olho claro, mas eles possuíam aquela pele avermelhada do índio americano, típico do índio americano, que é bem parecido mesmo com os que vai se formar a civilização Atlântica. Tá? Com a chegada dessas almas, essas almas muito inteligentes vai tomar conta do planeta rapidinho, e rapidinho vai tirar essa civilização da Idade da Pedra e vai começar uma experiência nova na superfície terrestre. E essa experiência eu conto bem com detalhes na coleção Projeto Terra. Hoje nós vamos tratar só do tema Capela, né? Então, exilados de Capela. Olha que interessante. Eu vou mostrar para vocês que na Bíblia, no Antigo Testamento, tem dados sobre esse grupo de almas. A Gênese mosaica vai nos falar de um casal primordial chamado Adão e Eva. Esse casal primordial, que simboliza na verdade a raça adâmica é um símbolo, Adão e Eva, ou seja, sexo. É uma raça onde a experiência no plano físico é uma experiência sexuada, é uma experiência dividida em dois sexos. A alma está dividida em dois sexos. É a experiência kármica, porque você pode ter experiências em mundos onde não há divisão sexual no planeta. Você tem seres vivenciando uma experiência planetária assexuados. É muito interessante você pensar que existe esse outro tipo de projeto também, onde você não depende do outro para ser feliz, né? Não depende do outro para gerar a própria espécie. Você é autossuficiente nessa questão toda. É um outro projeto. E existe pela galáxia. Então Adão e Eva vai simbolizar uma raça adâmica. E é interessante que tem na tradição esotérica lá a expulsão do paraíso. A pergunta crucial é: aonde era esse paraíso? Se fosse aqui na Terra, hoje a gente já tinha descoberto ele, né? Na Amazônia não pode ser, porque os índios estão lá faz tempo e estão nessa desgraça. Qual é o seu conceito de paraíso? Paraíso significa estar na luz, estar num certo nível de conforto, num certo nível de equilíbrio. E esse grupo de almas praticamente foram tirados desta condição e expulsos desta condição e trazidos para fora do paraíso, viver uma experiência num planeta primitivo, na Idade da Pedra, um planeta escuro até, porque tem uma noite de 12 horas muito escura, tá? Muito escura. E Capela, como tinha muito sol em Capela, são 9, praticamente eles não experimentavam essa escuridão trevosa como é a nossa escuridão noturna. Então para eles, para esse grupo de almas, quando chegou aqui e olhou para baixo, sabiam que tinham que enfrentar essa descida, foi muito difícil. No entanto, eles fizeram um juramento aqui no alto de levar a cabo essa experiência até o fim. E esse juramento está no livro de Enoque. O livro de Enoque relata profundamente a chegada dessas almas. Falam, né, do seu chefe. Existia um chefe aqui, o chefe dessa horda de espíritos chamava-se Samyaza. Samyaza, junto com o comando planetário, né, planejou toda essa experiência no Projeto Terra, e eles todos fizeram um juramento de levar a cabo até o fim essa experiência no Projeto Terra. Tudo é muito calculado, tudo é muito compromissado, as almas sabem que é um projeto. Ok? Então, os exilados de Capela, na verdade, são um grupo de almas específico, porque muitos outros grupos de almas capelinos, de acordo com seu nível kármico, ou permaneceram na fase da luz, para encarnar na fase da luz, ou já foram transmigrados também, mas para outros projetos já na luz, e não em projeto nas trevas.
Essa experiência em planetas é muito clássica. Vocês vão ver que na Terra, esse grupo de alma vem, eles vão viver praticamente até aqui. 5.000 anos de experiência reencarnatória na Terra. E depois, eles também vão embora. Hoje, não tem nenhum capelinho na Terra. Hoje, não tem nenhum lemuriano aqui na Terra encarnado. Não tem. A horda que está hoje aqui é uma horda nova. Após a Atlântida, vai ter um período que o comando Astar assume aqui novamente. É um período de transição de trevas e luz. Aqui o afundamento da Atlântida, a grande catástrofe na Atlântida. Isso eu relato na coleção Projeto Terra. Aí o Astar assume, faz um período da luz de uns 2.000 a 2.500 anos, quase 3.000 anos. Aí o Astar vai embora, cumpre todo o resgate dessas almas, e aí ele entrega o planeta novamente para o comando kármico. E exatamente deste ponto até os dias de hoje, começa o período novamente sobre a lei do karma. E novas hordas de alma, que são nós, começam a chegar nesse período aqui. Então por isso, as almas que estão neste período, nada tem a ver com as almas que estiveram neste período aqui atrás. Que veja bem, gente, seria uma tolice vocês acharem que uma alma fica presa num planeta, sendo que o cosmos inteiro está aí por 20.000 anos, 30.000 anos, 40.000 anos, 50.000, isso é bobagem. Se você lê livros, em muitos livros esotéricos, o Laércio agora está fazendo uma retificação em tudo isso. A minha teoria, que eu recebi dos espíritos, que eu estou trazendo, é muito mais clara, muito mais fácil para explicar o espiritismo. Por exemplo, o próprio espiritismo está começando a aceitar essa nova visão, essa visão mais aberta, mais ampla, mais consciente, mais lúcida, para se entender a experiência da alma humana pelo universo. Veja que nós somos almas que vamos de mundos em mundos vivendo experiências, mas a nossa verdadeira natureza é onde? Na luz. A nossa verdadeira natureza é na luz. Nós somos seres que viemos da luz, descemos as trevas de mundos densos e necessariamente temos que retornar. Por isso que Jesus sempre nos dizia: vós sois deuses, conhece a ti mesmo e você vai conhecer essa natureza cósmica. Portanto, o conceito de iluminação no Oriente é exatamente acordar. Você acorda e relembra de quem você é e de onde realmente você veio e qual a sua verdadeira natureza no cosmos. Isso é iluminação, nada mais do que isso. Iluminação é acordar. Todos nós somos já essa alma cósmica. Se você começar a se lembrar agora das encarnações passadas suas, vocês iam ter um problema. Por quê? Você lembra, vamos ver que essa encarnação é de agora. Você vai lembrar dessa encarnação, certo? Aí eu lembro dessa. Você sabe que o quente não é regressão a vidas passadas. O quente é regressão a entre vidas. Onde você estava entre uma vida e outra. E aonde você estava é aqui, no plano espiritual. Mas aqui no plano espiritual, o nível de informação que você pode obter de tudo isso aqui é muito grande. Se você for uma pessoa, uma alma inteligente, se você for um espírito inteligente que morre e não vai servir de encosto para as outras pessoas, vai encher o saco. Mas se for um espírito que morre e já vai procurar o conhecimento do outro lado, certo? Você vai acessar bibliotecas, você vai acessar mestres, você vai acessar setores, você vai ter que ser convidado para viajar para a capela, conhecer, vai lá para a capela, vai lá para outro sistema. Você vai conhecer o universo, como tudo está acontecendo e sempre esteve acontecendo. Nós que estávamos nas trevas aqui não sabíamos nada disso. Gente, vocês só assistem o Jornal Nacional. Se vocês assistissem o Jornal do Astral, seria diferente. Né? Transmitido diretamente do plano dos ascensionados. Notícia de capela, notícia não sei da onde, notícia do comando Astar. Seria mais legal pra caramba. Mas a gente é obrigado a só ouvir o Jornal Nacional, só essa política, só o Lula, Bush. Entendeu? É terrível. Por isso que uma nova consciência na Terra se aproxima. O mesmo evento que fez com que Capela fosse reestruturado, o mesmo evento vai acontecer agora, neste período em que nós estamos adentrando aqui na Terra. É um final de ciclo planetário, um final de projeto, onde muita coisa será alterada. E vai haver novamente as transmigrações de almas. Tá?
Então, os exilados de Capela, esse grupo de almas que foram expulsos do paraíso para viver uma experiência reencarnatória na Terra, né, é o conceito fundamental desse processo de evolução em mundos. Evolução em mundos. É muito interessante isso. Vocês querem ver uma coisa? Eu vou mostrar para vocês um texto que foi retirado do livro, né, do Emmanuel, do Chico Xavier, né, falando sobre os capelinhos. Você quer ver? Aqui. Olha. Esse aqui é um texto tirado, né, de um livro editado pela Federação Espírita, no capítulo 3, página 33, né, o livro chamado A Caminho da Luz, psicografado pelo Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Diz assim, né, as raças adâmicas e o sistema de Capela. Nos mapas zodiacais que os astrônomos terrestres compulsaram em seus estudos, observa-se desenhada uma grande estrela na constelação do Cocheiro, que recebeu na Terra o nome de Cabra ou Capela. Magnífico sol entre os astros, que nos são mais vizinhos, da sua trajetória pelo infinito, faz-se acompanhar igualmente da sua família de mundos, cantando as glórias divinas do ilimitado, tá? A sua luz gasta 42 anos para chegar à face da Terra, considerando-se desse modo, já que a luz percorre o espaço com a velocidade aproximada de 300 mil quilômetros por segundo. Esse texto foi tirado do livro do Emmanuel, tá? Mostrando que os espíritos no plano astral Terra conhecem essas histórias de transmigração estelar, principalmente os espíritos de luz, os espíritos que operam nessa dimensão da luz. Agora, você não pode conversar com o espírito que está no umbral, com o encosto que vai em centro espírita, aí você não vai saber de nada. O bom médium que está preparado para obter o conhecimento do plano espiritual vai contratar esses mestres ascensionados ou vai contratar seres do próprio comando planetário, de uma outra ordem de inteligência. As informações que esses seres vão mostrar para você, vão revelar, vai ser a sua própria trajetória. Porque aquilo que eu estava dizendo, vamos analisar de novo. Está nessa encarnação. Se você lembrar dessa encarnação, legal. Agora você relembra dessa. E vamos supor que essa é a primeira encarnação sua na Terra. Vamos relembrar antes, aonde eu estava e de onde realmente eu vim. Certamente, se vocês fizerem essa pesquisa, vocês vão encontrar um outro projeto planetário, não necessariamente Capela. Vocês vão estar vindo de um outro mundo, de um outro projeto planetário, para continuar uma experiência planetária no orbe terrestre. Vocês estão entendendo? Então é muito importante que nós tenhamos na nossa consciência, né, uma visão mais avançada do nosso papel aqui na superfície terrestre. Quando a gente começa a ter esses novos valores, vocês podem ter certeza de uma coisa: vocês vão ser muito mais felizes. Sabe por quê? Porque aqueles probleminhas babacas que a gente carrega no dia a dia, probleminha de dinheiro, probleminha com o namorado, eles se tornam tão mesquinhos diante de toda a grandeza que é a nossa vida humana no cosmos, que a gente vai começar a mudar profundamente os nossos valores e nós vamos caminhar de uma forma totalmente diferente aqui na Terra. A minha experiência como médium, a minha experiência como sensitivo, de entrar em contato com seres dos mais diversos níveis de consciência, tem me trazido uma forma tão diferenciada de estar no mundo
de estar aqui, né? Que eu olho para as pessoas e eu só vejo almas. Eu vejo almas neste processo. Eu não vejo gente ruim, gente má, gente boa. Eu vejo almas num processo de aprendizado, um processo de crescimento, uma grande escola chamada Terra. Todos nós somos colegas de escola, colegas dessa experiência planetária. E o nosso dever, de quem está um pouco mais na luz, de quem possui um pouco mais de inteligência para compreender essas questões, é servir aos menos favorecidos, aos que estão menos na luz. É isso a nossa missão de um espírito que ascensiona a luz, de um espírito que até muda, vai para a dimensão e não reencarna mais. Esses seres vão trabalhar para servir aos irmãos que ainda estão na densidade da matéria ou na densidade de sua experiência kármica nos mundos. Eu senti muito essa responsabilidade pessoal. Não que os espíritos chegassem para mim e dissessem assim: você tem que fazer isso, essa é a sua missão. Não. Eu acho que naturalmente, quando você começa a ver a luz, quando você começa a aprender um monte de coisa, naturalmente você olha para os seus irmãos que estão sofrendo, que estão angustiados, vem reclamar da vida para você, vem pedir uma ajuda, e você fala assim: mas como é que eu posso ajudar esse indivíduo? Então eu aprendi que a melhor maneira de você ajudar uma pessoa é abrindo a sua consciência, é ensinando, é uma educação, mas não é uma educação de matemática, física, química, desse ginásio, que forma androides para um serviço de sistema de consumo, mas uma educação espiritual, uma educação que fala da sua alma, do teu ser. E quando o indivíduo acorda para essa natureza do seu próprio ser, eu tenho certeza que todos os valores vão ser transformados. Ok? E nós vamos entender que nós somos caminhantes cósmicos, vivendo em mundos. E vocês vão perceber que essa visão vai te dar uma visão completamente diferente sobre ET. Completamente diferente sobre ET, sobre extraterrestre. Por isso que, né, as pessoas me consideram um ufólogo. Mas eu não sou um ufólogo. Eu sou um esotérico que tem uma visão transcendental do próprio ET e da minha própria natureza. Por isso que a minha ufologia não é uma ufologia de disco voador. É uma ufologia baseada em outros princípios mais transcendentais, mais cósmicos, superiores. Então, é óbvio que eu vou falar de ET, eu vou falar de seres extraterrestres de uma maneira completamente diferente, de uma maneira completamente renovada. Ok? Então é muito importante que nós tenhamos essa conceito. Então, os exilados de Capela, na nossa tradição esotérica, né, que o primeiro livro que falou e aventou foi esse livro Caminho da Luz, de Chico Xavier. E é muito interessante um detalhe aí: o nosso espaço aqui se chama Caminho da Luz, e o livro é o Caminho da Luz. Porque na verdade, nesse livro, se você ler esse livro, o Emmanuel vai estar exatamente falando das experiências reencarnatórias que as almas têm para voltar a acordar para a luz. E ele cita esses transmigrados de Capela exatamente como parte integrante da nossa história oculta da Terra. A Terra tem uma história oculta. As superfícies planetárias, elas são, na verdade, apenas palco de projetos. Vocês nunca vão assistir, presta bem atenção no que eu vou falar, vocês nunca vão assistir um planeta que vai a uma evolução estrondosa, vai construir naves espaciais e vai sair explorando o universo. Isso é uma bobagem. Nunca. Essa é a visão que os americanos têm quando fazem seus filmes de ficção científica, achando que a vida surge no planeta, né? Aquela vida boba, do nada, que a consciência é um fruto de uma evolução biológica, e depois o homem sai explorando o universo. Não. O conhecimento e toda a tecnologia chega à superfície quando este comando permite. Eles encarnam uma alma certa
no lugar certo, com muita inteligência, e eles dão abertura para essa alma descobrir tecnologias. Agora eu pergunto, quando a ciência desse planeta começa a avançar, qual que é a maior descoberta que esse cientista daqui pode fazer? Qual que é a maior? Que deve mudar toda a direção de ciência e tecnologia na Terra. A maior descoberta é quando esse cientista aqui da Terra descobriu o Espírito, descobrir que tem tudo isso aqui em cima, ó, que ele está sendo controlado. Ele vai descobrir o significado da morte. Quando o cientista descobrir o significado da morte e descobrir a existência do seu próprio espírito, todo o processo vai mudar. Ele vai perceber que ele não pode fazer na superfície da Terra o que ele bem entende. E que quando esse comando achar que acabou. Eles falam assim, retira todo mundo da Terra e acabou. Por isso que vocês não vão ver planetas extremamente avançados, com tecnologia. Porque quando o homem chega num nível desse de consciência, ele percebe que ele não quer mais ficar na Terra. Vai ficar para quê? Fazer o que aqui? Carregando esses corpos densos, para quê? Se ele descobre que ele é um espírito que flutua, que tem uma transcendentalidade, sai voando aqui como os pássaros, para que eu carregar esses corpos kármicos, doentes, imperfeitos? Eles vão entender que é muito mais fácil existir fora da matéria. Não vai ter um cientista que vai querer fazer um foguete aqui. Se a NASA fosse realmente inteligente, ninguém fazia foguete e jogava para o espaço. As pessoas sentavam, cruzavam as pernas e aprendiam a sair de seus próprios corpos e fazer suas próprias viagens em espírito. Muito mais barato, muito mais seguro. Por isso, a nossa ciência é uma ciência muito primitiva, extremamente primitiva e que está distante dessa natureza espiritual. Você vê que agora se tenta fazer uma ponte, até eu faço parte desse movimento de físicos, tentando fazer a ponte entre ciência e espiritualidade. Mas é uma coisa um pouco complicada, porque a ciência foi feita para a matéria, ela não foi feita para o espírito, sabe? Mas só que a ciência, ela começa a ter alguns problemas graves de entender a matéria, exatamente porque a matéria não é matéria, porque a matéria é espírito. Então eles estão começando a entrar em conflito. A própria ciência não acha saída para as suas equações mais. Não há grandes descobertas na ciência. E a maior descoberta que vai acontecer na ciência é a descoberta do espírito. Aí todos os parâmetros mudam. Porque quando você descobre o espírito, aí você constrói uma máquina para conversar com o plano astral, ou o plano astral dá abertura para os espíritos materializarem e conversar com a gente. O problema é que pela lei do karma, nós estamos restritos a essa condição de consciência. Porque se o plano espiritual quisesse, esses espíritos de luz e os ascensionados materializavam aqui agora, conversavam com nós, eles davam palestra, não eu. E aí vocês vão ver que os ETs iriam pousar em praça pública e as naves sofisticadas iriam fazer uma intervenção. Mas não fazem por quê? A grande pergunta dos ufólogos, por que os ETs não pousam aqui? Por que não vem conversar? Não vem conversar porque o comando não permite. Esse comando não permite. Porque nós estamos sob a lei do karma. E nós temos que passar por ela, vivenciar ela, antes de uma intervenção superior. Porque senão, gente, a mudança não é real interna. A mudança é forçada de fora. Isso não é crescimento espiritual. Crescimento espiritual é quando você decide transformar a sua vida. Quando você decide transformar a sua vida pela sua própria inteligência, e pelo seu próprio esforço, pela sua própria busca. Isso sim é crescimento real. Agora não adianta vir um ser lá de fora e impor para você uma nova lei, uma nova regra, uma nova... Você não fez nada, você foi obrigado a fazer. E no planeta kármico, no projeto kármico, isso não funciona. Nós temos que fazer nossas próprias mudanças. Nós temos que acreditar na luz. Nós temos que ter consciência de que a luz caminha lado a lado conosco. Ok? Então, voltando. Este grupo de almas específicos que foram transmigrados do sistema capelino para a Terra, começaram a encarnar pouco a pouco. Mas vocês têm que entender que esses espíritos vieram para um resgate kármico. Mas eles morriam
e voltavam para cá, para sua própria horda. Com o passar dos milênios, passa 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, eles deixam, alguns capelinos vêm de lá, que já não estavam na experiência kármica, que se mistura e encarna aqui para a missão. Esses trazem grandes descobertas, grandes ciências, grandes revelações, e você começa a ter um crescimento muito avançado. Vai chegar um período aqui, ó, mais ou menos uns 500 anos antes, 10.000, a civilização chega no top. Com uma ciência, com uma tecnologia muito, muito mais avançada do que hoje a Terra experimenta. Mas aí, o que acontece? Quase que 5.000 anos de reencarnações sucessivas, já estava na hora deles, principalmente de uma elite de espíritos capelinos, começarem a retornar, a ascensionar. Eles não podiam encarnar mais, porque já cumpriu o seu resgate na Terra. Então, quando isso começou a acontecer, o comando encerra o projeto. Aí eles encerram o projeto e pegam o número de almas que ainda tem resgate kármico, eles têm que transmitir. Vai fazer exatamente o que eles vão para outro projeto. A pergunta crucial é: vocês sabem o que está acontecendo em Capela hoje? Hoje pode ter duas situações. Capela pode estar novamente num projeto kármico, denso como a gente, ou pode estar num projeto luminoso, muito mais avançado do que nós, numa fase Astar Sherran. Essa é uma revelação que em breve a gente fará. E é interessante, olha isso que eu vou dizer. Muitos desses homens altos, 2,5 metros de altura, 2 metros, que nos acompanham nas experiências nossas, são irmãos capelinos. Não estão encarnados, mas não tem nada a ver com a Terra. Eles só são missionários com alta tecnologia, com alta ciência, operando no plano dos ascensionados e dos superiores, que a serviço do projeto Terra. Porque essas almas, e muitas dessas almas, às vezes, vivenciaram aqui, ó. Então eles sabem muito bem o que nós estamos passando aqui. Eles sentiram na pele o que nós estamos vivendo aqui. Então por isso hoje, nesta condição de mestres da luz, de servidores do comando Astar, eles estão aqui para abrir essas portas. Estão com naves espaciais que às vezes materializam no espaço e são os discos voadores nossos. E vocês acham que são seres que estão invadindo a Terra, alienígena? Não, muito pelo contrário, são seres de um alto compromisso com toda a história do planeta Terra. Porque eles sabem muito bem o que é que nós estamos passando nessa condição kármica. Quanto é difícil carregar esses corpos densos e quanto é difícil viver nas trevas desse mundo sem o conhecimento. Vivendo apenas o universo de nossas emoções. Porque nós não temos sabedoria, nós só vivemos o universo de nossas emoções e os conflitos gerados pelas trevas. Você vê que as trevas é puro conflito. Quando a luz acontece, a gente sai desse nível de conflito e transcende para uma outra esfera, né? Mas enquanto estivermos nesse nível de conflito, né, sob a lei do karma, sem a interferência das forças espirituais superiores, e quando ela acontece, ela é de maneira sutil, né? Alguns têm o contato, não é a massa, não é aberto. Os discos voadores aparecem no céu, mas não tem aquele diálogo claro, convencendo a humanidade que eles estão aqui, né? Então, porque nós estamos ainda sob uma lei muito rígida, onde cada alma aqui encarnada necessita viver o seu resgate. Mas está chegando ao fim esse período. Novamente, o ciclo planetário da Terra está terminando. Essa operação que aconteceu em Capela é muito colocada nos textos bíblicos antigos como uma operação chamada separação do joio e do trigo, que o Apocalipse fala muito, né? Onde virá julgar os vivos e os mortos. Deus virá julgar os vivos e os mortos, como se fosse um julgamento. Não é bem assim. Mas naturalmente, cada alma tem em seu bojo o seu estágio evolutivo. A marca está na testa, por isso que Jesus fala da marca na testa, né?
Quem tiver a minha marca na testa será salvo, vamos dizer. Isso, na verdade, é a questão de como está o seu chakra frontal. Como esse chakra está brilhando, mais aberto ou não, você sabe o nível de consciência da pessoa, o nível de espiritualidade dela. Essa é a marca. Quem tiver com a consciência mais aberta, o chakra vai estar mais aberto e, naturalmente, a marca já está estabelecida no teu ser. Você vai ser separado por essa condição, por a sua vibração. A sua vibração espiritual te coloca deste ou deste lado da balança. Aconteceu isso em capela, essa é uma operação muito comum. Por isso que os antigos mestres videntes e o próprio Jesus podia saber que isso iria acontecer no futuro. Porque isso é um plano. O projeto Terra é planejado do começo, meio e fim. E esses avatares que tinham contato com os ascensionados e com os planos superiores, conheciam o projeto desde o início até o fim. E sabiam que nesta época específica, estas transformações seriam necessárias. Tá? Porque você está percebendo que o nosso planeta está se agravando muito as relações humanas, armas nucleares até os dentes, né? Mas uma hora vai explodir isso aí. O Oriente Médio dá um caos. Vocês vão ver que está tendo uma guerra civil em Israel, mas não com os israelenses, com os palestinos. Vocês vão ver se o Hamas realmente assumir o poder de vez e tirar esse Abbas de lá, tirar esses moderados que estão lá no poder. Vocês vão ver o conflito feio com Israel que vai acontecer quando o Hamas assumir totalmente o governo palestino. E essa história já está quase acontecendo lá. Vê esses dias o que está acontecendo em Israel. Quase que uma guerra civil entre os palestinos, porque existem duas forças na Palestina, né? Que é o moderado, que é o movimento e o Hamas, que é o movimento de extrema esquerda mesmo ali na Palestina, que não pode nem ver Israel e não reconhece o Estado de Israel jamais, que é acabar e exterminar o Estado de Israel no mapa. Então, nós podemos estar vivendo prestes a assistir um grande conflito planetário, que seria um holocausto nuclear e o início de um grande conflito que poderia colocar a humanidade Terra num período de transição planetária muito sólido, né? Então, basicamente é isso que eu queria colocar sobre os capelinos e sobre os exilados de capela. Eles têm uma relação muito importante com a Terra. E sem dúvida nenhuma, essas almas que vivenciaram esse período mais afastado aqui, que fizeram a civilização Atlante, e certamente logo após a civilização Atlante, muitos capelinos continuaram sob a lei Astar para fazer o seu resgate para a luz. E esses seres entraram na luz. E esses seres não mais retornam a planos densos da matéria. Por isso, esses espíritos hoje podem estar novamente em missão na Terra, nesses níveis aqui com os ascensionados. Porque vocês só conhecem gente ascensionada, né? Que a tradição esotérica fala aí. Mas você não sabe quantos milhares e milhões de almas estão operando nessa dimensão. E a maioria delas pode não ser da Terra. A maioria delas pode ser de grupos extraterrestres a serviço do comando planetário para organizar os bilhões de almas que estão nessa etapa. Porque segundo Chico Xavier, hoje nós temos atualmente encarnado na Terra cerca de 6 bilhões de almas, né? Na superfície. No astral, segundo Chico, temos 10 bilhões de almas desencarnadas entre o umbral, penumbral e esse plano. Vocês imaginem como que tem que ser a organização aqui no plano astral, os governos, para organizar todos esses bilhões de almas e decidir quem encarna, onde encarna e como. É uma experiência trabalhosa, tem muito serviço lá de lá, porque as pessoas que vão morrer vão descansar, né? Ou vão entrar naquele céu bucólico dos crentes, né? Que tudo leão manso, todo mundo tocando harpa, aquela coisa chata, terrível, né? Mas na verdade a coisa é muito diferente. A morte é apenas, em grande parte, um desligamento do corpo e você continua existindo. Porque eu vivo essa experiência sempre quando eu saio do corpo à noite. Eu saio do corpo, eu estou aqui, não mudou nada.
Minha inteligência continua a mesma, minha visão de mundo continua a mesma. Só amplia-se um pouco mais, aí você pode viajar, você pode subir as cidades astrais, se você souber como for levado, por guias. Senão o indivíduo anda por aqui, ele fica tão perdido aqui quanto ele estava vivo. Vivo, ele tinha aqueles problemas. Perdeu o corpo, ele continua com os mesmos problemas. Sabe? A morte é um negócio tão engraçado que a maioria dos espíritos que morrem não percebem que morreram. De tão simples que é, tão natural que é a coisa. As pessoas já acham que morreu uma puta de um choque. Não é nada, o cara acorda, tudo lá, o que foi, doutor, o que aconteceu? E aí vim e morri. Principalmente quando vê o corpo dele tá arrebentado lá, né? Quando é um acidente, alguma coisa assim. Entendeu? Mas é uma surpresa, a morte é uma surpresa, né? Portanto, nós temos que encarar essa nossa experiência aqui na Terra de uma forma muito mais avançada, de uma forma muito mais transcendental e de uma forma muito mais esotérica. Ok? Então, em resumo, o que nós poderíamos estar falando sobre os exilados de Capela, sobre este grupo de almas que saíram do sistema capelino para vir viver uma experiência kármica lá há 15 mil anos atrás, fazendo a grande civilização atlântica. Tá? O seu projeto terminou, por isso não há nem quase poucos vestígios sobre a civilização atlântica. Nós temos as grandes pirâmides como construções daquela época. Nós temos muita tecnologia que foi retirada da Terra, porque não poderiam. O novo período kármico que vem na Idade da Pedra de novo não poderia assumir com umas cidades avançadas na superfície da Terra, com alta tecnologia de povos anteriores. Tá? Então o planeta é limpo e preparado para uma nova fase, para uma nova ordem de almas que vão chegar. E é assim que funciona. O planeta Terra é sempre um palco de eventos, que é modificado, reestruturado, de acordo com as necessidades das almas que ali vão vivenciar suas experiências. O Éden, o paraíso perdido da Bíblia, pode ter certeza, nunca foi na Terra. É um paraíso perdido de dois aspectos: de um sistema distante, Capela, e também de um nível de consciência da luz. Aqui sim é o paraíso para as almas, é o céu. Quando você sai dessa condição e se inscreve num projeto denso, você sabe que você vai descer e vai esquecer. Então isso também é uma perda do paraíso, mas não é uma expulsão do paraíso, né? Na verdade, você sabe o seu trajeto pela matéria como deve ser efetuado. Quando você escolhe descer a matéria, se envolver pela fisicalidade de corpos densos, isso já restringe profundamente o grau de liberdade que a alma tinha, né? A alma não flutuava, não voava, não fazia o diabo. Quando você assume um corpo, você restringiu tudo isso. Você é obrigado a lutar pela sobrevivência, a lutar pela comida, né? Então essa é uma experiência que o corpo físico nos proporciona. E quando você é alma, simplesmente, você não consegue viver uma experiência. Você não sabe o que é medo, o que é coragem, você não sabe o que é morte. Entendeu? Você não sabe o que é medo da morte. Você não experimenta isso. Mas através de um corpo biológico, você experimenta sensações que nunca a alma vivenciou antes, quando estava nos planos espirituais. Porque ela é eterna, ela não morre. Ela é uma consciência, parte integrante de uma consciência maior. Parte integrante de uma essência do divino. É óbvio, vocês não vão me perguntar, mas Alex, e Deus nessa história toda? Deus está muito lá em cima ainda. Ou está em nós. Depende de como você olha. Mas esses comandos planetários são comandos planetários. Vocês têm que entender que esses comandos planetários estão dentro de galáxias. E você tem bilhões desses comandos. E aí você tem que entender que tem uma hierarquia cósmica muito mais superior acima disso tudo, até chegar no grande coordenador geral de tudo isso, que é uma coisa muito grandiosa. Por isso eu sempre digo nas minhas palestras, se você quer rezar e pedir ajuda, pede para santo desocupado. Não vai pedir para Deus, que Deus tem muito o que fazer lá em cima, não vai ficar para atender o choramingueiro de um humano aqui na Terra.
E aquele choramingueiro, perdi o emprego, oh Deus, me arruma um emprego aqui na Terra. Deus está preocupado com um monte de coisas, as galáxias lá em cima. Tem que... Quando você reza, vai ser sempre o Espírito daqui que vai te ouvir e vai tentar te ajudar. Pode ter certeza, não é Jesus, não é Deus, não é ninguém, tá? É sempre alguém que está trabalhando no seu comando kármico aqui, muito mais próximo de você do que esse Deus que você construiu, idealizou na sua cabeça, que certamente vai estar errado. Tá bom? Você pode rezar para Deus, para Jesus, mas quem vai te atender vai ser umas entidades que estão por perto de você ali, que vão estar cientes da tua experiência planetária, da sua experiência do seu, tá? Certo? É como você escrever agora uma carta para o Lula, achando que ele vai pegar a sua carta e vai resolver o seu problema de emprego aqui em Limeira. Você acha que ela vai ter tempo para isso? Deu? Então, essas questões importantes, nós temos que nos raciocinar agora. Nós temos que entender qual é o nosso papel dentro desse contexto como um todo. Tá ok então, pessoal? Bom? Então, muito obrigado a todos. Namastê e até o próximo encontro.